Glória a Deus, que noite maravilhosa, noite onde nós podemos adorar o nome do Senhor, e aquele que merece toda honra, toda glória e todo louvor está te vendo nesse momento. Você sabia que Deus está olhando para você e te enxergando, e dentre milhões de pessoas, Deus consegue observar o seu coração e entender aquilo que está passando exatamente dentro de você? Eu gostaria que nesse momento, você que está aí no seu quarto, você que está aí na cadeira da sua casa, no seu sofá, que você se levantasse, porque esse é o momento onde nós daremos glórias ao nome do Todo-Poderoso Deus. O nome dele é poderoso. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, e ele vai operar em nome de Jesus aonde você está. Que essa noite seja uma noite de que a glória de Deus invada cada cômodo da sua casa, que invada cada pessoa que está assistindo esse culto, porque sabemos que nós daqui e você daí, nós juntos podemos adorar o nome daquele que é digno, daquele que deve receber toda a honra, todo louvor, toda adoração. E nós juntos como equipe vamos nessa noite levantar as nossas mãos. Vamos, equipe, adorar o nome do Senhor, glorificá-lo para todo sempre, porque ele é maravilhoso. Não existe outro Deus como o nosso Deus. Para a glória do Senhor, que essa noite impacte cada vida que está ouvindo. Aquele que está doente recebe cura, aquele que está enfermo recebe cura, aquele que está oprimido pelo diabo recebe libertação na autoridade do nome de Jesus, porque ele é aquele que muda os panoramas, é ele quem pode nos transformar. Aleluia. Vamos adorá-lo, porque ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Aleluia. Exaltado seja o teu nome. Vamos adorá-lo. Somos filhos de Deus, em uma só voz cantamos a esperança. Muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e toda muralha vai se dissipar, elas cairão. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, ó Deus. Ele é bom. Nós levantamos teu nome, expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e toda muralha vai virar pó, elas cairão. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Céu, Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, ó Deus. Toda depressão sai, toda tristeza sai, toda apatia sai, em nome de Jesus. Diga! Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, oh. Elas vão cair nessa noite, elas vão cair.
Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vão caindo as muralhas. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Você que está aí na sua casa, vamos declarar: as muralhas vão cair, muralhas vão cair, muralhas vão cair. Sim. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. E elas cairão em nome de Jesus. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham Com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Os demônios se submetem. Ao teu nome, Jesus, os demônios se submetem, pois foi-te dada toda a autoridade nos céus e na terra. Toma o teu lugar, Espírito Santo, na casa de cada um que está ouvindo essas canções, que sejam impactados pela glória de Deus, e que não haja espaço para espíritos imundos, mas que haja espaço para o Espírito da revelação e da sabedoria, o Espírito Santo de Deus. Você pode sentir da tua casa o que nós estamos sentindo aqui. Nós como banda estamos sentindo a glória de Deus fluindo desse altar, a glória de Deus se manifestando em cada um de nós. Você pode sentir daí? Você pode sentir daí o mal indo embora. Você pode sentir daí quando... Eu me lembro agora quando Davi tocava a harpa e o espírito maligno da parte de Deus se retirava de Saul. É isso que está acontecendo quando você adora. Os espíritos malignos vão embora, eles não suportam a adoração. É momento de sentir o fluir, é momento de sentir o fluir de Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Sentimos o teu fluir, Espírito. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu
Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri sim, Deus, teu rio em mim, e transbordei, sim, eu transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida, voa sobre as casas, voa sobre as casas, eu sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber das tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu Quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. sim, Deus, Teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Os instrumentos comigo. Quero profetizar a você que está aí na sua casa. Um novo tempo nasce sobre a sua vida. Uma nova esperança. Porque nós não estamos andando por vista daquilo que acontece no mundo, não, mas nós andamos e caminhamos pela fé. E eu quero dar uma palavra para você que está em casa: não desista, não desanime, não jogue a toalha. Não é tempo de desânimo, é tempo de prosseguir rumo às promessas que Deus tem para cada um de nós. Comece a se lembrar. Quantas são as promessas, Carla? Quantas são as promessas, Amanda, que Deus nos fez? Quantas são as promessas que Deus entregou para cada um de nós? E nós precisamos acreditar piamente que aquele que prometeu, Ele mesmo tem o sim e o amém para todas elas. Vamos cantar Sinto Fluir. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Oh,
sua casa, diga: sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Recebemos o teu fluir, sentimos a tua presença. Como são maravilhosas as coisas que tu fazes, Jesus. Como são maravilhosas as coisas que tu fazes. Nós descansamos em ti, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Noite, amada igreja, glória a Deus. Eu quero dar primeiramente boas-vindas para você que está assistindo o nosso culto, online, para você que tem acompanhado aí todo esse tempo o nosso trabalho, nossa jornada, nossa caminhada junta. Eu quero orar pelas crianças, quero que você que tem filho, aí chame seu filho, chame sua filha, abrace eles, nós vamos ministrar uma oração em cima deles agora, sobre a vida deles. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai. Deus, que o Senhor venha derramar da tua graça na vida dessas crianças, meu Pai. Deus, que essas crianças venham crescer forte, meu Pai. Que essas crianças venham crescer, meu Pai, sobre a tua proteção, Jesus. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Deus, o Senhor, Deus, já separou essas crianças desde o ventre. O Senhor já separou, Deus, essas crianças, meu Pai, desde a criação, meu Pai. Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que dessas crianças venham sair levita, que venham sair, Deus, profeta, que venham sair, Deus, crianças, Pai, que vão levar a tua palavra, que vão levar o teu evangelho, Senhor. Pai, crianças, Deus, que vão impactar o mundo, que vão impactar a geração que ela está. Te pedimos, meu Pai, a tua proteção, meu Pai. Deus, te pedimos, Pai, a tua cobertura. Guarda essas crianças, Senhor. Deus, salve, Senhor, Deus, essas crianças, Pai. Deus, que elas possam ser, meu Pai, tudo aquilo, Pai, que o Senhor planejou, tudo aquilo que o Senhor, Deus, plantou, tudo aquilo que o Senhor semeou, Pai, no coração, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Deus, traz alegria, Pai, cada vez mais na vida dessas crianças. Que essas crianças, Deus, venham ser, Pai, a nossa nova geração. Eu te peço em nome de Jesus, meu Pai. As tuas bênçãos estão sobre elas, meu Pai. Nós vamos orar também agora pelos enfermos, tá? Nós vamos orar pelaquela pessoa que está precisando de cura, aquela pessoa que está precisando aí do mover de Deus. Então, se você tiver fé no seu coração, se você acreditar, colocar o seu joelho, orar, clamar, Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. Deus pode curar, Deus cura. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente Ele será. Então, feche seus olhos, que nós vamos estar orando agora em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Deus, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Deus, eu te peço que o Senhor venha, Deus, curar, meu Pai, toda enfermidade, meu Pai. Deus, só possa, Pai, pegar, Deus, essas pessoas, meu Pai, Deus, que estão precisando, Pai, do teu refrigério, que estão precisando da tua cura, que estão precisando, Senhor, de ti, meu Pai, que só possa, Deus, aumentar a fé dela na palavra de Deus, Pai, que essas pessoas venham entender, meu Pai, Deus, que o Senhor é um Deus poderoso, Pai, que o Senhor é um Deus que cura, meu Pai, que o Senhor é um Deus que liberta, que o Senhor é um Deus, Pai, que faz milagre, Pai, eternamente, Senhor. Pai, coloque a vontade, Pai, no coração dessas pessoas, Senhor, de procurar na tua palavra, Pai, de estudar a fundo a tua palavra, de entender, meu Pai, Deus, os teus caminhos, de entender os teus propósitos, meu Pai. Deus, assim como o Senhor fez milagre, meu Pai, assim como o Senhor faz, Deus, eu te peço em nome de Jesus, meu Pai. Deus, só vem entrar, Pai, na vida dessas pessoas, meu Pai. Deus, só possa entrar, meu Pai, em
em toda enfermidade, meu Pai. Deus, que o Senhor venha entrar, meu Pai, Deus, com a tua cura, com a tua unção, Senhor. Pai, onde, Deus, que tem lares, Pai, Deus, que estão destruídos, meu Pai. Deus, que só possa, Deus, ministrar cura, meu Pai. Deus, aquele diagnóstico, meu Pai, Deus, que o médico deu, meu Pai. Deus, o Senhor pode fazer milagre, Pai. Deus só pode transformar, meu Pai. Deus só pode, Deus, trazer o sobrenatural, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus, nós não aceitamos mais, Senhor. Nós não aceitamos, meu Pai, Deus, que essas pessoas, Deus, fiquem enfermas, meu Pai. Nós queremos que o Senhor, Deus, ajude essas pessoas, meu Pai. Deus, eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, pelo teu poder, meu Pai, Deus, pela tua unção, Deus, pela tua graça, pelo teu mover, meu Pai. Deus, que essas pessoas possam ser curadas, meu Pai. Deus, que essas pessoas, Pai, venham ser, Senhor Deus, transformadas, Pai. Deus, nós oramos, Deus, que o Senhor possa proteger, meu Pai, Deus, as pessoas do coronavírus, meu Pai. Deus, que as pessoas possam ter consciências também, Senhor Deus, de estar fazendo o que é certo, meu Pai. Deus, que na nossa igreja, Pai, não possa haver, Deus, nenhuma pessoa com coronavírus. Nós oramos pela proteção, Senhor Deus, da igreja, Pai. Nós oramos, Deus, que o Senhor ministre a cura, Senhor Deus, na igreja, Pai. As pessoas, Deus, que passaram também, Pai, por um momento de enfermidade esses dias, Deus, eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, Deus, que o Senhor venha, Deus, tocar, meu Pai, Deus, essas pessoas, Pai, Deus, que o Senhor venha, Deus, transformar, Deus, essas pessoas, meu Pai, Deus, que o Senhor venha, Deus, trazer, Senhor Deus, um renovo, Pai, trazer uma força, meu Pai, para essas pessoas nesses dias, meu Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, meu Pai, Deus, que possamos, Pai, passadas por esse momento, meu Pai, livremente, que possamos passar por esse momento, Senhor Deus, tranquilamente, Senhor. Deus, eu te peço em nome de Jesus, meu Pai. Deus, traz o seu sobrenatural. Amém? Nós vamos passar agora para o momento de dízimo e oferta. Que você prepare o seu dízimo e sua oferta em nome de Jesus. Amém. Você pode fazer suas contribuições de dízimos e ofertas das seguintes maneiras: através de transferência bancária em nome da Igreja Batista Central de Lavras, CNPJ 30916-0001-53, Banco 237 Bradesco S.A. Agência 1890, conta corrente 23837, dígito 6. Ou indo diretamente na agência bancária e fazendo seu depósito de dízimo e oferta diretamente no caixa eletrônico ou no guichê de atendente do caixa. Ou pelo PagSeguro. Você pode também acessar o nosso site www.ibclavras.org. Clicar no menu Contribua e lá você encontrará o link PagSeguro. Se preferir, pode ir até a igreja e colocar o seu dízimo e oferta no gasofilácio ou passar o seu cartão de crédito ou débito em nossa maquininha. Os horários são de segunda a sexta-feira, de 7 às 11 da manhã ou de 13 às 17 horas. Você pode também ligar na secretaria da igreja ou mandar uma mensagem de WhatsApp para o número 35 99250 4533, que buscaremos em sua casa. Amém, amém. Boa noite a todos. É uma grande alegria estarmos aqui novamente, entrando em sua casa, entrando no seu lar, para ministrar a palavra do Senhor. É uma grande alegria. Nós agradecemos também ao Ed, que está sempre junto conosco. Ele tem trabalhado, acho que mais que todos aqui, que em todas as gravações ele tem ficado. Queremos agradecer a Deus, viu, Ed, pela sua vida, né? Muito obrigado. E eu gostaria de orar, agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas, abençoando também a sua vida nessa área financeira, nesses momentos em que nós estamos passando por essa segunda onda do Covid. Então eu gostaria de estar orando também. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido fiel para cada um de nós.
o Senhor tem abençoado as nossas finanças, o Senhor tem colocado as Tuas mãos sobre as nossas áreas, a nossa área financeira, Pai. Vem prosperar no meio desse caos, vem prosperar, Senhor, nesse meio de angústias, Pai, que nós estamos passando, que o Senhor possa nos proteger debaixo das Tuas asas, essa é a Tua promessa. Nós continuamos sendo fiéis ao Senhor, dando os nossos dízimos e as nossas ofertas. E o Senhor dos altos céus diz, Pai, que o Senhor iria abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sobre nós sem medidas, debaixo da nossa obediência. Por isso nós queremos estar continuamente em obediência ao Senhor. Pai, nós agradecemos e pedimos que o Senhor venha cuidar da área financeira de cada um, Pai. Daqueles que choram nessa área, daqueles que perderam os seus empregos, daqueles que têm famílias e não sabem o que fazer. Pai, o Senhor venha com a Tua mão, Pai, e o Senhor possa fazer o Teu consolo e abrir as portas, as janelas do céu, para as pessoas que não têm o que comer, está passando por necessidades, nós te pedimos, Pai. E que nós, como igreja, nós possamos estar estendendo as mãos também, sendo a mão de Jesus Cristo aqui nessa terra. Em nome de Jesus nós agradecemos e oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nós estamos ouvindo vários relatos de pessoas que estão sendo curados, né? Então, dentro da própria igreja, nós temos pessoas que pegaram o Covid e a igreja orou. E essa pessoa está sendo recuperada agora, de forma milagrosa. Nós temos também pessoas que entraram em cirurgia para fazer cateterismos, parentes de irmãos nossos dentro da igreja, que também a igreja orou e essa pessoa foi a cirurgia foi completamente tranquila e está se recuperando agora. Meus irmãos, então nós temos várias testemunhas, vários testemunhos e relatos de pessoas que Deus está transformando e curando a vida dessas pessoas. Amém? Então vamos continuar orando, vamos continuar crendo nessa promessa e nas orações da igreja. Hoje nós vamos continuar a série A Missão do Espírito Santo e nós vamos falar sobre o episódio 2, Inundados pelo Poder do Amor. Então, nós estamos fazendo uma série de mensagens a respeito da missão do Espírito Santo, né? Nós temos uma ideia um pouco falha de quem é o Espírito Santo, qual é o trabalho dele, qual é a missão dele. Então nós queremos usar essa série para expandir mais, para entendermos mais o que o Espírito Santo está fazendo aqui na Terra. Eu acredito que o Espírito Santo ele é um pouco negligenciado, ele é rotulado de alguns conceitos e preconceitos que as pessoas têm, e nós estamos perdendo muitas bênçãos de Deus e o agir de Deus, porque nós estamos rotulando o Espírito Santo, nós estamos tendo uma segmentada e incompleta do Espírito Santo, e isso tem feito com que a Igreja de Deus não viva a plenitude do seu ministério. A igreja precisa ser preenchida pelo Espírito Santo para que ela seja uma igreja plena. As nossas vidas também, nós precisamos do encher do Espírito Santo para que nós sejamos uma vida plena, nós tenhamos uma vida plena. E na mensagem anterior, nós vimos que quando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tinham arquitetado toda a criação, antes mesmo que tudo viesse a existir, mesmo quando Deus já sabia que o homem iria pecar, ele já tinha planejado
toda a salvação deste homem através do sacrifício de Jesus, e quando Jesus fosse ao céu, subisse ao céu novamente, ele enviaria o Espírito Santo para ser o nosso auxiliador, ajudador, consolador, apoiador, professor, até que Jesus volte novamente. E nós vimos que uma das primeiras missões do Espírito Santo é nos controlar por inteiro, nós sermos controlados pelo Espírito e não pela nossa carne. Nós vimos que quando nós trabalhamos juntamente com o Espírito Santo, mortificando a nossa carne, Deus nos deu a ordenança de sermos santos, mas ao mesmo tempo Ele envia o Espírito Santo para que nós possamos viver essa vida em santidade, separada para Ele. E nesse segundo episódio nós vamos estar compartilhando sobre o Espírito Santo, que nos concede um poder que está acima de todos os outros poderes, que é o amor. Nós vamos estar vendo o quanto esse poder do amor ele tem essa força para que o Espírito Santo nos derrama para que nós possamos viver uma vida plena. Nós vamos aprender pela Bíblia que o amor supera todos os outros demais dons. É isso que a Bíblia fala. E que o amor tem o poder de nos revelar as atitudes e o coração de Jesus Cristo em nós. Jesus Cristo, o amor ele vai revelando essa atitude e o coração de Jesus em nós, pois é a única e a mais importante coisa que vai restar para a eternidade. Nós vamos ver que para a eternidade nós não vamos levar os dons do Espírito, não, lá não precisa mais disso, nós vamos ver isso. Mas nós vamos ver que o amor é a única coisa que vai restar para a eternidade, enquanto todas as outras coisas, inclusive os dons, irão cessar, irão acabar. Então, de nada adianta a gente ter os dons do Espírito sem termos o amor. Na verdade, o amor, ele é a base da construção desses dons do Espírito Santo. Nós temos que estar completamente mergulhados nesse amor. Não é molhados, não, é mergulhados, imersos nesse amor, para que a gente possa exalar, para que esse amor se torne o alicerce para desenvolvermos os nossos dons concedidos pelo Espírito Santo. Amém? Então, dito isso, eu gostaria de ler o texto de hoje, que fica em 1 Coríntios 13. Eu acredito que todos nós conhecemos já. Esse capítulo já até se transformou em músicas, em canções. Se eu não me engano, do Legião Urbana, ele já até foi cantado por Renato Russo. Enfim, é interessante como até a própria música secular usa esse texto, mas nós vamos estudar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais sobre esse texto. Esse texto que fala assim: eu agora, Paulo, passo a mostrar-vos um caminho ainda mais excelente. E ele fala: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se orgulha, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então sei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha revelar a Jesus Cristo por meio dessa tua palavra. A tua palavra, Senhor, cheia de vida, cheia de regozijo, de alegria, de paz. Pai, que a tua palavra possa ser revelada aos nossos corações através do teu Espírito Santo, Pai. Pai, que nesta noite o Senhor faça a obra do Senhor, que nós possamos sair depois deste culto, Pai, regozijando e sabendo que o Senhor vive, que o Senhor enviou o teu Espírito Santo para nós, e isso é uma prova cabal de que Jesus está nos céus intercedendo por nós. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nós queremos ser preenchidos pelo amor do Senhor, Pai. Nós queremos, Senhor, que essa tua palavra faça morada e ninho nos nossos corações, que essa palavra possa cair no terreno fértil dos nossos corações e possa brotar, possa crescer, formar uma árvore frondosa dentro do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. De nada adianta nós termos os dons do Espírito sem termos o amor. Nós temos que estar completamente mergulhados e inundados por esse amor, porque esse amor é o que vai se tornar o alicerce para nos desenvolvermos os nossos dons concedidos pelo Espírito Santo, né? Nós vamos ver isso. E hoje em dia, nesse tempo pós-moderno, o que significa o pós-moderno, né? Nesse tempo em que tudo é relativo, o significado do amor, do conceito amor, da palavra amor, se deturpou muito. A ideia de hoje em dia é que está valendo qualquer tipo de amor. Vocês já ouviram falar nisso? E se tiver amor, está valendo, né? Ele está fazendo isso por amor, deixa ele fazer. O mundo fica falando isso. E aí então, mas a Bíblia fala em 1 João 4,8 que Deus é amor. Mas eu falo, né? Mas eu digo que nem todo tipo de amor é Deus. Deus é amor, mas nem todo tipo de amor é Deus. Vamos ver alguns tipos, né, de amores que o mundo está falando, né? Por exemplo, o amor sentimental, aquele amor que bate mais forte no coração, né? Aquele friozinho na barriga, o gaguejar quando se vai falar com outro amado. Nós temos esse amor sentimental, que é a maioria dos tipos de amores que as pessoas falam por aí. Quando a gente fica apaixonado, quando eu me apaixonei pela minha esposa, aperta o coração, aquele friozinho na barriga, nós vamos encontrar com ela. Então, a gente sente esse amor sentimental. Nós temos também amor de paixão, aquele amor do tipo vulcão, indomável, inconsequente. Muitas vezes a gente vê que uma pessoa apaixonada só consegue olhar o lado bom das pessoas, do seu parceiro. Amor inconsequente, amor indomável, parece um vulcão. Ele fica falando, poxa, se eu não casar com ele ou ela, eu vou morrer. Nós temos também aquele amor sexual, a atração sexual, o amor puramente para satisfazer os nossos desejos. O mundo explora muito isso também.
As pessoas que não são cristãs, as pessoas que não conhecem a Deus, exploram muitos esse tipo de amor. Nós temos até expressões malucas do tipo assim, eu matei por amor. Meu Deus do céu, né? Uma incoerência total. Como é que o amor ele vai partir para esse lado, né? da agressão e até da morte, né? Todas essas são as facetas do amor que são faladas e cantadas por aí. A gente vê as músicas sertanejas hoje, só se fala em amor, mas é um amor deturpado, é um amor em que você toma um fora, enfim, um amor platônico, um amor que não existe. E muitas vezes Satanás deturpa esse conceito, deturpa o amor, transformando aquilo que é mais sagrado em algo que se torna banal. E hoje o mundo inteiro busca esse amor, o mundo inteiro está atrás desse amor, mas é um amor banal, é um amor que não preenche. Nós vamos ver aqui hoje um outro tipo de amor, que é o amor ágape, que é o amor incondicional de Deus para com nós, para conosco, para o homem. E esse é o nível mais alto de amor que pode existir. Esse é o amor puro e verdadeiro que pode existir e que é derramado pelo Espírito Santo sobre nós. Em Gálatas ele fala sobre os frutos do Espírito. E o primeiro fruto do Espírito é o amor. O Espírito Santo derrama isso sobre nós, para que nós possamos exercer esse amor uns com os outros também. É isso que o Espírito Santo faz, ele derrama o amor em nós, para que nós possamos ser dirigidos por este amor e que nós possamos também exercer este amor uns com os outros. É isso que a Bíblia nos declara. E é este o caminho mais excelente que um cristão pode andar, sendo dirigido pelo Espírito Santo. Amém? Essa é a essência, né, do capítulo 13 de 1 Coríntios. E geralmente nós lemos esse texto isoladamente, sem nos atentarmos para todo o contexto antes e depois desse livro de Coríntios. Muitas vezes a gente lê aqui o capítulo 13, como se estivesse recitando uma poesia bonita, como se estivesse pegando ele separadamente de todo o contexto da carta de Paulo aos Coríntios, mas vamos entender um pouco mais qual é o contexto que o apóstolo Paulo está falando, está escrevendo esse capítulo 13 de 1 Coríntios. Então vamos estar investigando um pouco mais sobre o contexto com que essa palavra foi escrita. Se nós voltarmos lá em 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 8, nós vamos ver que a igreja de Corinto era uma igreja muito rica na palavra, no conhecimento e nos dons do Espírito Santo. E a gente pode ver aqui que nenhum tipo de dom estava faltando para essa igreja de Corinto. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 4 até 8, que Paulo fala assim: sempre dou graças ao meu Deus ao vosso respeito, igreja de Corinto, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, e aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vocês podem perceber aqui, nessa passagem,
que a igreja de Corinto, ele era rica, no versículo 5, rica na palavra, rico no conhecimento, né? E o testemunho de Cristo tem sido confirmado nas pessoas, lá da igreja, e de maneira que não faltava nenhum dom. Vocês já imaginaram isso? Como vocês imaginam uma igreja em que não falta nenhum tipo de dom? Né? Seria uma igreja avivada? Seria uma igreja relevante? Se fôssemos nós estaríamos dizendo, nossa, todos os dons, os 5 ministérios, todos os dons de serviço, todos os dons espirituais estão sendo derramados na nossa igreja. Então, dá para imaginar uma igreja relevante, uma igreja abençoada ao extremo, um céu aqui na terra, todos saindo do culto com muita unção para impactar a sociedade, famílias estruturadas, pessoas sendo salvos, né? Pessoas sendo santificadas o tempo todo. É isso que nós imaginaríamos numa igreja em que Deus estaria derramando todos os dons do Espírito. Mas que impressionante! O que a carta de Coríntios mostra é uma igreja totalmente ao contrário daquilo que nós estamos imaginando. Né? Paulo, durante todo o texto de Corinto, ele dá bronca na igreja de que há divisões, de que há sabedoria humana, de que está havendo falsas doutrinas, de que está havendo imoralidade sexual do filho possuir a própria mulher do próprio pai, a madrasta, sensualidades dentro da igreja, disputa entre as pessoas, problemas de casamento, idolatria, e etc, e etc, e etc. O que vocês acham de uma igreja que tinha todos os dons, e Paulo começa a falar para essa igreja que tipo de igreja eles estavam vivendo? Você quer mais ou está bom? Né? Parece que Paulo está falando de tudo, de uma boate, de um bar, de um clube, menos de uma igreja. É só vocês correrem os olhos aqui pelo livro de Corinto, que nós vamos ver todas essas repreensões e broncas de Paulo, dizendo para essa igreja que tinha todos os dons. Todos os dons. Mas, na verdade, essa igreja, por ele ter todos os dons, os crentes da igreja de Corinto se achavam superiores aos demais. Porque, como eles tinham todos os dons, eles pensavam que era mais evoluído espiritualmente do que os outros que não tinham os dons. E aí, então, começava a haver todo esse tipo de problemas, de divisões, de desunião. Né? Nós vemos aqui Paulo falando e metendo o chicote, descendo o chicote na carta de Corinto. Leia a carta de Corinto, leia a carta de Coríntios com os olhos de Paulo, para que vocês possam entender qual é o contexto de Coríntios que o apóstolo Paulo está escrevendo. É interessante que os dons foram dados à igreja, né? Aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Os dons foram dados à igreja, mas as pessoas não sabiam usá-los de forma correta. Na verdade, o que a carta de Corinto nos fala é que o conhecimento e a plenitude das bênçãos divinas só são experimentadas quando a igreja está unida, quando as pessoas da igreja estiverem unidas. Então Deus
foi derramando os dons sobre as pessoas, mas as pessoas não sabiam como usar bem esses dons, e então as pessoas não tinham essa união para trabalhar como um corpo único, um corpo único, um corpo que é bem ajustado. E isso começou a refletir em vários problemas dentro da igreja. E é interessante que em outras cartas de Paulo para as outras igrejas, por exemplo, a igreja de Éfeso, em Efésios, a igreja de Tessalônica, na carta aos Tessalonicenses, a igreja de Filipe, em Filipenses, a igreja de Colossos, em Colossenses, o apóstolo Paulo sempre tem um elogio para essas igrejas, de que o amor que eles tinham para com Deus e para com os outros aumentassem ainda mais. Então, o apóstolo Paulo sempre pega as primeiras frases, os primeiros versículos dessas cartas que ele escreve, e ele começa a dizer: olha, muito bem, muito bom o seu amor, né? Ainda bem que vocês estão crescendo no amor de Deus, né? Vamos ler rapidamente aqui em Efésios 4, como ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, em Efésios, ele começa falando sobre o amor. Vamos lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Ele fala, Filipenses 1:9, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção. Então nós percebemos aqui que, novamente, Paulo começa a falar sobre o amor. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 4, ele diz aqui: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então, Paulo vai elogiando essas igrejas pelo amor que eles têm, pelo amor que foi derramado, pelo amor que eles estão desenvolvendo, né? Então, é só vocês darem uma olhada em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, ele fala: recordando-nos diante do vosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vocês percebem que em todas essas igrejas, em todas essas cartas, Paulo vai elogiando essas igrejas pelo amor que essas igrejas têm para com Deus e para com os outros, e esse amor vai crescendo cada vez mais. Mas na igreja de Corinto, lá no primeiro capítulo, Paulo não faz menção nenhuma do amor que essa igreja tem. Muito pelo contrário, Paulo elogia os dons, falando que a igreja tem todos os dons. Mas ele não fala sobre o amor. E é dentro desse contexto que está escrito o capítulo 13 de 1 Coríntios. No capítulo 12, Paulo começa a falar de vários dons do Espírito Santo. Acerca dos dons espirituais, ele vai falando sobre os dons que a igreja tem. Só que no meio do capítulo 12 e no capítulo 14, quando ele começa a falar sobre os dons da profecia, que é superior aos dons de língua, ele insere um capítulo aqui para falar sobre o amor. E na minha Bíblia tem o título aqui: o amor é o dom supremo. Ele fala: olha, nós temos esses vários dons do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos dá esses vários dons. Mas no meio da história, ele insere um capítulo inteiro falando: mas existe um dom que é acima de todos os outros dons, que é o dom do amor, que é o amor que vocês não têm. E aí Paulo começa então a falar o que é o amor.
Então Paulo começa a explicar o que é o amor. Então não é um acidente. Quando eu estava lendo o texto de Coríntios, eu falei, engraçado, por que no capítulo 12 ele fala sobre os dons espirituais e depois ele entra com o dom, ele começa a falar sobre o amor, e depois no versículo 14, de novo, ele volta falando dos dons espirituais? Não é um acidente isso, é proposital, para que Paulo ele possa falar e chacoalhar a igreja de Corinto, falando, olha, o meu propósito é mostrar para vocês, igreja de Coríntios, que a vida que eles levavam era muito pior do que os vários crentes, que não conhecem a Deus, e vocês ficam fazendo isso dentro da igreja. Parece que alguma coisa está acontecendo agora também, aqui, né? Aqui eu não digo nas igrejas de hoje. Será que isso não é um retrato, né, do que está acontecendo nas igrejas que se diz cristãs? Na verdade, Paulo está fazendo uma repreensão aos cristãos, e isso tem muito a ver com o que está acontecendo hoje. Então, vamos só fazer um pequeno entre parênteses aqui. No capítulo 12, o apóstolo Paulo começa a escrever dos vários tipos de dons do Espírito Santo, dizendo que não sejamos ignorantes quanto à natureza do Espírito Santo. E aqui é interessante ver aqui no versículo 1, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, porque sabeis, versículo 2, sabeis que outrora, quando eres gentis, vocês deixavam-se conduzir pelos ídolos mudos, segundo ereis guiados, segundo vocês eram guiados. E é interessante aqui, meus irmãos, que Paulo fala que quando essas pessoas de Corinto estavam seguindo esses ídolos que não tinham vida, esses ídolos não podiam fazer nada, não tinham nada. Mas ele contrasta o nosso Deus com relação a esses deuses ídolos, falando, olha, vocês não sejam ignorantes, porque quando vocês têm esses dons, significa que você está adorando a um Deus vivo e verdadeiro, porque os ídolos não conseguem ter esses tipos de dons, esses tipos de manifestações, não conseguem. Então, vocês estão adorando a um Deus vivo e a um Deus verdadeiro. E no capítulo 12, o apóstolo Paulo começa a nos apresentar uma lista de dons do Espírito Santo. Ele começa a dizer, né, sobre o Deus que é vivo e atuante, e que nos concede vários tipos de dons, serviços e realizações. Capítulo 12, versículo 4, 5 e 6, ele fala, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o Deus que opera é quem opera tudo em todos. Então, apóstolo Paulo fala aqui que nós temos dons diversos, nós temos serviços diversos, e nós temos realizações diversas operadas pelo Espírito Santo. Quais são esses dons de serviços? Não é o intuito aqui entrarmos em dons primeiro, mas nós estamos analisando o contexto de 1 Coríntios 13. Quais são os dons de serviços? Nós vamos ver lá em Romanos 12, Romanos capítulo 12, do versículo 6 a 8, quando o apóstolo Paulo começa a listar aqui os dons de serviço que existem dentro da igreja. Então, os dons do Espírito Santo não são apenas esses dons espirituais, mas são dons de serviços também. Dons em que nós podemos usar para servirmos uns aos outros dentro da igreja. Por exemplo, ele lista lá profecia, serviço, ensino, dar ânimo às pessoas, de contribuir
usar a contribuição, tanto em dinheiro como do seu próprio tempo, da sua própria vida, liderança, exercer misericórdia, são dons de serviços que estão escritos lá em Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao 8. Numa outra ocasião nós vamos voltar com maiores detalhes. E nesse capítulo 12, o apóstolo Paulo começa a falar sobre os dons espirituais, que são 9, que nós podemos dividir esses 9 dons espirituais em 3 grupos. No primeiro grupo, nós podemos dizer que são os dons de revelação, que Deus revela para nós, né? E nesse grupo temos a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Então, esses são os dons de revelação. No segundo grupo, nós temos os dons de poder, dons de operar milagres, né? Que são 3 também: dom da fé, a fé que nos faz mover e fazer coisas que nós normalmente não faríamos, o dom de operação de milagres e os dons de cura. Está dentro desse grupo chamado dons de poder. E um terceiro grupo chamado dons vocais ou dons da fala, que são os dons de línguas, os dons de interpretação de língua e os dons de profecia. E é isso que Paulo fala aqui no capítulo 12. E também nós temos lá em Efésios 4, no versículo 11, aqueles dons ministeriais que são dados às pessoas na igreja para que a igreja se fortaleça e fortifique, que são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São os 5 dons ministeriais que o Espírito Santo derrama. Então, nós vamos ver esses dons em uma outra ocasião, mas eu só estou contextualizando os vários tipos de dons que o apóstolo Paulo está falando para nós, que o Espírito Santo derrama sobre nós. Mas o que vamos ver de interessante é que dentro desse contexto de explicações de dons e da unidade da igreja, no capítulo 12, o apóstolo Paulo faz um parênteses aqui e começa a falar do amor no capítulo 13, e gasta um capítulo inteiro sobre isso. E nesse capítulo 13, é interessante que Paulo começa a comparar o amor com os vários outros dons diferentes, colocando um ranqueamento entre o amor e todos os outros. É interessante, né, que Paulo aqui começa a colocar um ranking, começa a colocar o amor como sendo o dom mais alto, a superioridade, né, do amor. Então nós podemos dividir aqui esse capítulo 13 em 3 partes, sendo que a primeira parte é a superioridade do amor sobre todos os outros dons, as características do amor e a eternidade do amor. Então, Paulo aqui, o apóstolo Paulo começa a falar sobre essas 3 partes do amor. Uma que o amor ele é muito superior aos outros dons. O amor tem várias características do que é o amor e do que não é o amor, e do que ele faz, do que ele produz, e também ele fala também sobre a eternidade do amor, né? Que todas as coisas passarão, mas o amor não passará. E é interessante, eu gostaria de dar um pouco mais de foco nessa primeira parte, que é a superioridade do amor frente aos dons espirituais. As pessoas lá de Corinto, da cidade de Corinto, Corinto, na verdade, ele é uma cidade portuária, né? É uma cidade, eu vejo lá no mapa, vocês podem digitar Corinto lá no Google Maps, hoje, ou mesmo no Google, e vocês vão achar a cidade de Corinto, que é uma cidade portuária. Ele é bem na divisa, ele está ligado diretamente ao mar, e ele é um encontro, ele vem de uma parte, né, de terra, ele afina bastante e depois ele cresce de novo. Então ele é bem uma passagem entre uma região e outra. E por causa disso, Corinto era uma cidade muito rica,
muito diversificada. Tinha gente de tudo quanto é pessoas lá, tinha os romanos, tinha os fenícios, tinha várias pessoas que iam lá para fazer trocas e fazer negócios. E junto com isso levavam também vários tipos de deuses. Corinto era uma cidade repleta de vários templos de deuses diferentes, Deus Dionísio, Deus disso, Deus daquilo. Era repleto de deuses diferentes, porque as pessoas se aglomeravam lá naquela cidade, por ele ser uma cidade portuária e uma cidade em que todos passavam por aquela região. É como se fosse um estreito, né? Eles vinham estreitando, e bem nessa parte estreita tinha o Corinto, que tinha um porto, e depois ele abria novamente. Então ele é uma passagem, né? E lá tinha muitas pessoas, diferentes nacionalidades, que tinham vários tipos de costumes diferentes. E a igreja de Corinto foi fundada nessa perspectiva, nesse ponto, né, com esse contexto histórico atrás. E é interessante que as pessoas da igreja de Corinto, eles valorizavam 5 dons específicos, né, e eles gostavam desses dons. E diziam que quem tinham esses dons eram os crentes de uma categoria superior da igreja. Então, eles tinham a divisão, falando que existia os crentes elite, né? E é uma coisa de louco, porque quando Paulo fala sobre a celebração da ceia, vocês podem ler, né, em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17, ele começa a dizer que, quando as pessoas se reuniam para tomar a ceia, parecia mais uma guerra do que uma ceia, santa ceia, essa mesmo que nós tomamos aqui. As pessoas formavam a mesa, mas as pessoas chegavam lá, a elite espiritual chegava lá e comia tudo, e comia, e comia, e comia, e não sobrava nada para outras pessoas. Esse era o contexto de Coríntios. E eles falaram, e as pessoas de Corinto valorizavam muito esses dons, que está logo no versículo 1 do capítulo 13, que fala sobre dons de línguas, o dom de profecia, o dom do conhecimento. Nós vimos tudo isso lá atrás, né? Quando a gente falou de dom de serviços, dons espirituais. Então eles valorizavam dons de língua, dons de profecia, o dom do conhecimento, o dom da fé para operar milagres e o dom da contribuição sacrificial em dinheiro e até mesmo com a sua própria vida. Então, são esses 5 dons que essas pessoas de Coríntios, eles valorizavam muito. Vamos ver? Versículo 1, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Então, o primeiro dom que o apóstolo Paulo começa a dizer é que mesmo que se vocês falassem a língua dos homens ou dos anjos, se não tivesse amor recheado nesse dom de línguas, vocês serão como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Eu fui pesquisar o que é esse bronze e, na época, eles tinham um instrumento chamado sistrum, que é tipo um chocalho assim, né, de bronze, e fica chacoalhando, tchac, 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 e fica fazendo aquele barulho o tempo todo, e eles usavam isso nos cultos pagãos. Como eu disse, lá tinha várias igrejas, né, pagãos, com deuses diferentes, e eles ficavam usando esse chocalho o tempo todo, de tal forma que isso enchia a cabeça das pessoas, as pessoas não conseguiam nem pensar mais direito, né? E o símbolo é um prato, como se fosse um prato de bateria, que fica batendo no outro, fica batendo, né, a ponto até de saturar a cabeça da gente.
É como se fosse aquele cachorro, né, que fica latindo no meio da madrugada e você fala, meu Deus do céu, esse cachorro tem que morrer, tem que sair aqui, né? E aquele cachorro fica latindo, é como se fosse isso. Ou seja, se a gente não tiver amor, nós vamos estar falando a língua dos homens ou dos anjos, mas será como essa perturbação que não tem valor nenhum. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se não tiver amor, serei como o símbolo que soa, ou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. E depois ele ainda fala do versículo 2, né? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Nesse segundo versículo, Paulo começa a falar de 3 dons: dons de profecia, dons de mistérios de toda a ciência e dom de fé para transportar montanhas. Então, Paulo está atacando os principais dons daquela época que a igreja de Corinto, as pessoas da igreja de Corinto, achavam que eram os dons superiores. E Paulo começa a falar, vocês não estão entendendo nada, vocês não estão sabendo de nada. Mesmo que se vocês tiverem todo o dom de profetizar, todo o dom dos mistérios da ciência, todo o dom de fé, aquele dom que fala, montanha, saia de um lado e vai para o outro, nada disso aproveitará. Se eu não tiver amor, nada serei. Ou seja, você está achando que você é elite porque você tem esses dons? Você não é nada. É isso que Paulo está falando para as pessoas de Corinto. E finalmente também havia uma ideia de mérito nesses cultos pagãos, em que as pessoas que mais contribuíssem, as pessoas que mais sacrificassem, até mesmo com sacrifícios humanos, eram os mais respeitados. E aí o apóstolo Paulo fala isso no versículo 3, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue todo o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. E nesses cultos pagãos, nós sabemos, né, que as pessoas, eles queimavam os próprios filhos para o deus Moloque, para que ele fosse abençoado, né? Nós vemos isso em vários filmes aí, nessas séries aí de Vikings e tal, a gente vê, né, as pessoas sacrificando filhos, sacrificando mulheres, e as pessoas achando que aquilo vai trazer algo celestial, algo divino depois, né? Quando nós vimos também aquele setembro de 2011, quando as pessoas, quando os muçulmanos entraram com o avião lá no World Trade Center, lá nos Estados Unidos, eles entraram falando que eu vou ter uma recompensa lá no céu, e eu vou ter não sei quantas virgens esperando por mim lá, né? As pessoas acham que esse sacrifício é que vai trazer algo. E aí, então, o apóstolo Paulo diz assim, ainda que você distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que, mesmo que se nós tivermos todos esses dons, mesmo que se nós estivermos pensando que nós somos os melhores da igreja, a elite da igreja, porque nós temos esses dons, nada disso vai me aproveitar. Eu nada serei. Eu serei apenas como um barulho. Eu serei apenas como uma coisa que não aproveita, que não é nada. O apóstolo Paulo está falando isso. E aí, então, o apóstolo Paulo começa a entrar aqui no que é o amor.
ele começa a falar do que é o amor, do que não é o amor e do que o amor faz. Ele fala: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece. Ufanar significa orgulhar, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Não, o amor não é isso. E eu gostaria só de pincelar sobre o amor paciente. O que é o amor paciente? Significa que o amor tem uma infinita capacidade de suportar as pessoas. O que estamos vivendo hoje é totalmente o inverso, não é verdade? Hoje nós vemos discussões entre as pessoas, discussões sobre questões políticas. Nós vemos uma polarização entre partidos políticos, nós vemos uma polarização entre pensamentos políticos, inclusive dentro da própria igreja. As pessoas já não estão mais usando esse amor que Paulo fala em Coríntios, que não arde em ciúmes, que não se orgulha, não se ensoberbece. E eu tenho um testemunho sobre essa questão de não arde em ciúmes, quando a Bíblia fala que nós precisamos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É fácil nós chorarmos com os que choram, porque o choro da outra pessoa nos traz certo tipo de pena, né? Certo tipo de dor. Mas o mais difícil é nós nos alegrarmos com os que se alegram. E eu tinha essa dificuldade de me alegrar com os que se alegram. Eu via as pessoas ganhando, eu via as pessoas conquistando, e eu ficava pensando: meu Deus, deve ter alguma coisa por trás. Isso não deve ser verdade, não. Alguma treta deve ter no meio desse negócio. E eu não conseguia me alegrar com os que se alegravam. Eu não conseguia entender por que eu precisava, ou como eu iria conseguir alegrar com os que se alegram. E Deus começou a me mostrar que eu estava errado com isso. Não é apenas chorar com os que choram, mas também, sim, alegrar com os que se alegram. Quando as pessoas vêm contar uma bem-aventurança, uma alegria que eles conquistaram, nós também devemos alegrar. E quando eu comecei a pensar: nossa, que bênção que essa pessoa também ganhou, que bênção que essa pessoa conseguiu conquistar, que bênção. Quando eu comecei a enxergar a nossa vida lá no céu, e não aqui na terra apenas, e quando eu comecei a comparar, deixar de comparar a minha vida em relação à vida dos outros, aí eu comecei a entender e me alegrar com outra pessoa. Não, eu ajudo para você, eu ajudo. Eu quero ajudar você, eu quero ver você feliz, eu quero ver você contente. Eu quero ver você fazendo com que a sua vida prospere. Você vai prosperar muito mais do que eu. E eu comecei a me alegrar com isso. O amor não arde em ciúmes. O amor não se conduz inconveniente, não procura os seus próprios interesses. Nós vemos muitas pessoas só fazendo por interesse. O amor não age assim. O amor não fica bravo, o amor não fica ressentido. Tem pessoas que são como cristais. Tem pessoas dentro da igreja que se você falar uma palavra, a pessoa já fica tudo sentido. Não me toque, não faça isso, não faça aquilo, por favor. O amor não é assim, meus irmãos. O amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. É isso que nós temos que colocar em prática. E é isso que é derramado pelo Espírito Santo. Tem pessoas dentro da igreja que não conseguem enxergar nos outros alguém que é superior a si mesmo, só fica olhando para o seu umbigo. Nós precisamos deixar disso acontecer. E tudo isso
meus irmãos, são as características do amor que o amor está falando aqui. Tem pessoas, o amor é paciente e benigno. Tem pessoas que deletam outras pessoas hoje na rede social porque não fala a mesma linguagem. Isso é muito comum. Jesus falou, né, em Mateus 24:12, que nos últimos tempos o amor de muitos iriam esfriar. Enfim, nós não podemos, nós temos que cultivar esse amor. Nós temos que pedir ao Espírito Santo, venha nos encher com o amor do Senhor. Venha nos encher com esse dom que é o mais supremo de tudo. E aí nós vamos entrar aqui no terceiro ponto, que o amor é eterno. E o apóstolo Paulo começa a dizer assim, né? Depois do versículo 8, ele começa a falar, o amor jamais acaba. E ele começa a elencar esses dons que os crentes de Corinto tanto valorizavam, e ele fala assim, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Vocês percebem que os mesmos dons que apareceu lá no início do capítulo, Paulo começa a dizer, tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar, vai chegar a um ponto em que quando nós subirmos aos céus juntamente com Cristo e formos morar junto com Ele, tudo isso, esses dons, essas manifestações vão acabar, não vai ter como continuar, isso vai acabar. E aí o apóstolo Paulo faz uma comparação entre o menino e o adulto, como se fosse o menino é o tempo aqui na terra e o adulto é o tempo lá na glória, nos céus primeiro e depois aqui na terra de novo. E ele fala assim, que quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, eu me comportava como menino, eu sentia como menino, mas quando eu me tornei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. Ou seja, ele fala assim, aqui na terra ainda nós somos meninos, nós vemos como se fosse um espelho obscuro. Naquela época o espelho que eles tinham não eram esses espelhos como nós temos agora, totalmente limpo, claro, era um espelho tudo cheio de... um espelho cheio de... não era claro como nós vemos hoje, mas... Paulo começa a dizer assim, mas quando nós vamos ver, quando nós subirmos aos céus, nós vamos nos ver como em espelho, face a face. Ou seja, quando todos esses dons que Deus nos deu através do Espírito, é para que nós possamos nos fortalecer aqui na terra, meus irmãos, por um breve período de tempo, até que nós vamos subir aos céus, porque quando nós subirmos aos céus, nós não vamos mais precisar desses dons, e a única coisa que vai restar é o amor. Enquanto nós estivermos aqui na terra, hoje, nós permanecemos ainda a fé, a esperança e o amor. Mas quando nós formos arrebatados, quando nós subirmos juntamente com Jesus, a única coisa que vai restar é o amor. A única. As outras coisas vão acabar. Porque as coisas que nós não conhecemos agora, os mistérios que nós não conhecemos agora, nós vamos estar conhecendo. Então, meus irmãos, vamos usar esses dons com amor, vamos usar esses dons com sabedoria, vamos usar esses dons com discernimento. A gente pode perceber que a igreja de Corinto tinha muitos dons, mas era uma igreja tudo bagunçada, uma igreja cheia de dons, não significa uma igreja que é avivada, uma igreja que é relevante, sim, e é muito importante, mas mais importante ainda é usarmos esses dons com o amor. Eu fiz uma pequena comparação aqui sobre
os dons do Espírito Santo como se fosse um motor de carro, né? O motor de carro tem várias peças ali dentro que eles vão se movimentando, né? Agora, imaginem se essas peças são importantes para o carro? É claro que sim. O motor é importante para o carro? Claro que sim. Mas imaginem essas peças do motor funcionando sem o óleo do motor. O que vocês acham que iria acontecer? Enquanto vocês pensam, eu tomo essa água aqui. Sim? O que vocês pensam? O motor vai fundir. O motor não vai funcionar. As peças vão se desgastar, as peças vão começar a se atritar com o outro, vai gerar um calor intenso ali. As combustões vão acontecendo, né? O fogo, a gasolina vai sendo queimado ali dentro e vai virar um inferno lá dentro e vai fundir tudo, vai grudar tudo, vai parar tudo, vai travar tudo. É isso que acontece. Eu vou usar aqui a comparar os dons como se fossem todas essas peças funcionando direitinho, bonitinho, né? Inclusive o fogo do Espírito ali dentro do motor, queimando, fazendo funcionar o motor. Mas se não tivermos o amor, que é o óleo que vai estar lubrificando todas as partes, se não tivermos esse amor, que é o óleo que vai estar percorrendo todas as partes desses dons funcionando, o motor vai fundir. Quando o amor começa a ser esse óleo, esse ajuste de relacionamento com as pessoas vão começar a funcionar de forma harmônica. E aí nós veremos, então, né, todas as funções das pessoas funcionando. Não é porque uma pessoa faz a função, né, de olho e a outra pessoa faz uma função de fígado, a pessoa que faz a função de olho vai dizer, olha, eu enxergo e você não. Não é assim que funciona. Não é que uma pessoa que faz a função da boca vai ficar se gabando por causa daquela pessoa que faz a função de uma peça pequenininha que está aqui dentro do ouvido, chamado labirinto, que é o que dá o equilíbrio a todo o corpo. A boca vai ficando, eu falo, mas você, labirinto, não faz nada. Qual que é mais importante? Todos são importantes. Então, nós precisamos desse óleo do amor que vai estar fazendo com que lubrifique todas as peças, todos os dons, todas as pessoas. E aí todas as pessoas vão começar a trabalhar, cada um no seu dom, cada um dentro da sua função. E eu gostaria de passar um vídeo que é curto, mas que mostra esse amor lubrificando as pessoas. Nós precisamos de ter esse amor. Eu gostaria de passar esse vídeo curto para você antes de nós orarmos. Voilà.
Amém. Como esse vídeo mostra, né? Deus nos concedeu o Espírito Santo dele para que esse amor pudesse consertar as pessoas que estão fragmentadas. E quando esse amor nos é concedido, nós agora começamos a lubrificar os relacionamentos entre as pessoas. E com isso, nós podemos ter a verdadeira plenitude do Espírito Santo agindo em nós. Através dos dons dentro da igreja, com a nossa família, com os nossos amigos, Deus começa a consertar as coisas que estão fragmentadas. Então eu gostaria de orar com você nessa noite. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração, né, e pedisse a Deus: Senhor, me revela se eu preciso de ter esse amor verdadeiro dentro do meu coração. Me faz com que esse amor de 1 Coríntios capítulo 13 se torne uma realidade em minha vida. Eu gostaria que você orasse assim, nesse momento, e nessa hora você colocasse o teu coração, a tua vida a Deus, falando: Deus, eu preciso desse amor. Eu preciso fazer com que esse amor cresça dentro de mim. Senhor, eu não quero viver fragmentado. Eu não quero viver cheio de dons, porém sem o amor do Senhor. Mas eu quero ter os dois. Eu quero ter os dons e eu quero ter o amor que lubrifica tudo isso. Eu quero ter o amor que faça com que haja a harmonia entre as pessoas. Me dá uma espiritualidade com amor, me dá uma revelação com amor, me dá palavras de conhecimento com amor, me ensina a usar os dons de línguas, os dons de profecia, os dons de conhecimento, os dons de fé, os dons de contribuição, mas com amor. Senhor, nós te pedimos ao Senhor, Pai, nos ensine a buscar os melhores dons, Pai, como diz a Tua palavra. Nos ensine, Senhor, a cada vez mais estar cheios do Teu Espírito Santo, cada vez mais estar cheios da Tua plenitude do Espírito Santo, recebendo os dons que o Senhor tem para nós, recebendo todos os dons que o Senhor já preparou desde antes para nós, porque esses dons são para a nossa edificação e para a edificação da igreja. Mas nós te pedimos, Senhor, juntamente com esses dons, o Senhor possa crescer em nós o amor do Senhor, que nós possamos exercitar o amor, como diz o amor ágape de Deus, em 1 Coríntios 13, Pai, nos perdoa os nossos pecados, porque nós não temos esse tipo de amor para com os outros irmãos, Pai, para com as outras irmãs. Nós não temos, Senhor, nós precisamos tanto aprender mais sobre esse amor. Nós precisamos tanto, Senhor, ter esse amor verdadeiro dentro de mim. Mas, Senhor, que o Senhor nos entregue esse amor, que esse amor cresça dentro de nós, que esse amor cada vez mais possa fluir por meio de nós, no meio de nós. Pai, que a igreja seja uma igreja repleta do amor de Jesus, o amor do Teu Espírito Santo, que o amor do Senhor possa estar sendo derramado na nossa igreja, em nossas vidas, e que com isso nós possamos, Pai, nós possamos estar harmonizando, lubrificando os nossos relacionamentos uns com os outros. Nós pedimos ao Espírito Santo de Deus, derrama esse amor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de dizer uma boa semana a todos nós e recebermos a bênção do Senhor, que diz que o Senhor abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça o rosto sobre ti,
tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que nessa semana o Senhor possa te acompanhar onde você estiver, e onde você estiver, a presença do Senhor esteja junto com você também. Amém. Glórias a Deus. Até a próxima. Muito obrigado.